Olá, amigos e amigas que nos acompanham em nosso canal de Direito Previdenciário, especialmente aquelas que nos acompanham em nossas atualizações referentes ao direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos sobre as principais dúvidas sobre os empréstimos de quem tem o benefício BPC-Loas. Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre o autista, o autismo e os direitos previdenciários previstos em lei. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam e nos ajudem a dar continuidade ao nosso canal. Ficaríamos muito gratos se assim nos ajudassem. Bom, o autismo, também conhecido como um transtorno do espectro autista, o TEA, por ser um distúrbio neurológico que afeta a comunicação social, a interação social e o comportamento, que pode variar de pessoa para pessoa e apresentam-se geralmente antes dos 3 anos de idade. No entanto, nem todas as pessoas com autismo apresentam todos os sintomas, nem as mesmas intensidades. Os principais sintomas, eles incluem, em primeiro lugar, dificuldade com a interação social, que é aquela pessoa autista que pode ter dificuldade em estabelecer uma relação social, apresentando problemas de comunicação e de interação com outras pessoas. Também é através do comportamento repetitivo. É muito comum se ver as pessoas com autismo que tenham comportamentos repetitivos, como balançar as mãos, bater a cabeça ou fixar-se em um objeto. Podemos observar também através das dificuldades na comunicação verbal e não verbal. Pelo fato de que tem algumas pessoas que têm autismo que podem ter esse tipo de dificuldade em desenvolver a fala ou em se expressar através de gestos ou de expressões faciais. Também podemos observar através dos interesses restritos, que são aquelas pessoas com autismo que podem apresentar interesses limitados e intensos em determinados assuntos, muitas vezes fora dos padrões comuns. Podemos observar também através da sensibilidade sensorial. Algumas pessoas com autismo, eles desenvolvem não ter sensibilidade elevada ou diminuída em relação a estímulos sensoriais como som, luz ou até o toque. Também observamos a dificuldade na imaginação e no jogo simbólico. As pessoas com autismo podem ter dificuldade em criar jogos imaginativos e em compreender o jogo simbólico. Portanto, o autismo ele é reconhecido pela Lei 12.764, de dezembro de 2012, conhecida como a Lei Berenice Piana, e que esta referida lei, ela tem como legislação a instituição da Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtornos do Espectro Autista, o TEA. Esta lei, ela veio para representar um avanço na garantia dos direitos das pessoas com autismo no Brasil, além de reconhecer a condição do autista como uma deficiência e também de assegurar a sua inclusão social. Com o advento desta lei, todas as pessoas com autismo têm o direito a medidas de proteção e assistência social,
tal como o acesso aos serviços de saúde, educação, assistência social e até inclusão no mercado de trabalho. Também esta lei ela estabelece a obrigatoriedade de que os órgãos públicos e as empresas promovam a inclusão e acessibilidade das pessoas com autismo, por meio de adaptações e adequações necessárias. Além do mais, esta lei ela reconhece o direito das pessoas com autismo de receberem atendimento especializado e individualizado através de profissionais capacitados e formados em áreas como a psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Esta lei também ela prevê a criação de centros de referências com quem sofre de transtorno de espectros autistas. Isto em todo o país, para garantir o acesso à informação e à assistência especializada, que de alguma forma representa uma importante conquista na luta pelos direitos das pessoas com autismo no Brasil, garantindo aí então a proteção e assistência necessária para que se possa ter uma vida digna e inclusiva na sociedade. Todas as pessoas com autismo têm direito a um benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pela Lei 8.742 de 93, que veio aí para regulamentar este benefício. O BPC-LOAS é um benefício assistencial e previsto na própria Constituição Federal de 88, que tem como objetivo garantir a subsistência de pessoas com deficiências e idosos em situações de vulnerabilidade socioeconômica e que não possuem meios de prover o próprio sustento ou tê-lo provido por sua família. E para se ter esse direito, para ter direito a esse benefício, é necessário que a pessoa tenha uma renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo vigente e que comprove a condição de deficiência ou idade avançada. Para que se possa calcular a renda per capita do benefício de prestação continuada, o BPC, do INSS, este cálculo é feito considerando a renda mensal bruta de todas as pessoas que moram na mesma casa, que deve ser o beneficiário do BPC. E para se chegar a este valor da renda per capita, basta se dividir toda a renda mensal pelo número de pessoas que vivem na mesma casa, incluindo o próprio beneficiário do BPC. Para que ele possa ter esse direito ao benefício, esta renda per capita da casa, ela deve ser dividida, deve ser de 1/4 do salário mínimo vigente, que em março de 2023, agora esse salário mínimo é de 1.320. Ou seja, 1.320 dividido por 1/4 dá R$330. Então essa renda per capita dessa família tem que ser em torno de R$330. Em outras palavras, uma família que tenha pai, mãe e 2 filhos, isso significa que a renda per capita da casa familiar, de todo o seu familiar, não pode ultrapassar esse valor de R$330. No entanto, deste valor pode ser utilizado descontos como despesas que podem ser abatidas para o cálculo da renda per capita. Os itens que podem ser considerados como dedutíveis para o cálculo e para fim da percepção do BPC são medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis, consultas e tratamentos médicos. Todos esses itens que mencionamos podem ser considerados como despesas extras que a família de uma pessoa com autismo
pode ter e que podem ser utilizados como comprovação de renda para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. Observamos que os medicamentos é necessário comprovar pela prescrição médica e pelo valor gasto. No caso da alimentação especial, também é necessário se comprovar pela prescrição médica, o valor mensal gasto. E esta comprovação ela pode ser feita por meio de notas fiscais ou até recibos que demonstrem a compra dos alimentos prescritos pelo médico. No caso das fraldas, é necessário também comprovar o valor mensal gasto através de notas fiscais ou recibos. Por fim, para as consultas na área de saúde, é necessário comprovar o valor mensal do gasto. Também se observa que não é necessário comprovação dada pelo SUS. O laudo médico, para que se comprove a deficiência, ele pode ser emitido por qualquer médico, seja ele particular, conveniado, plano de saúde, etc. O que se observa é que o laudo médico ele deve conter todas as informações precisas sobre a condição de saúde da pessoa, incluindo diagnóstico, relatório clínico, CID, que é aquele Código Internacional de Doença. E esses documentos, observamos que eles são essenciais para que o INSS possa avaliar a condição da deficiência da pessoa e conceder o BPC-LOAS. Se destacarmos também o laudo médico, esse laudo ele tem que ser atualizado e tem que conter informações detalhadas sobre a condição da saúde da pessoa. Além disso, é necessário que o laudo ele seja emitido por um médico que seja especialista na área em que a pessoa apresenta a deficiência, para que este médico possa fornecer informações mais precisas e detalhadas sobre as condições daquele paciente. O INSS, quando se fala de prazo para se dar entrada no requerimento e a concessão pelo INSS, o INSS tem 90 dias para analisar toda essa documentação. No entanto, este prazo ele pode variar de acordo com cada caso, de acordo com a complexidade da avaliação e por conta da deficiência da pessoa. No entanto, nós observamos que em 2022, o STF, ao julgar o tema 1066, ele homologou um acordo com o Ministério Público Federal e a Autarquia da Previdência Social, o INSS, fixando os prazos. Nesse acordo foi fixado um prazo razoável para a análise dos benefícios previdenciários, tendo sido estabelecida da seguinte forma: o INSS ele comprometeu-se naquela ocasião a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial dos direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizado pelo órgão, no prazo máximo e de acordo com a espécie e o grau de complexidade do benefício, no caso do benefício assistencial à pessoa com deficiência, de 90 dias. Ou seja, o INSS terá 45 dias para realizar a perícia e após a realização desta perícia, ele terá 90 dias para decidir se o pedido da concessão do benefício será concedido ou não. No caso em espécie do qual nós tratamos, que é o BCP-LOAS para o autista, a perícia médica e social é um procedimento realizado pelo INSS
para avaliar a condição de saúde e a incapacidade da pessoa com aquela deficiência, ou o grau de autismo de quem está ali solicitando o benefício BCP-LOAS. E esta perícia, ela será realizada por profissionais especializados, profissionais que irão avaliar a documentação médica e social apresentada pela pessoa e podem até realizar exames médicos e entrevistas para poderem obter melhores informações adicionais. E tudo isto será avaliada pelo perito avaliador e avaliado a condição de saúde da pessoa com deficiência ou com autismo, que no nosso caso aqui específico é autismo, observando as limitações e incapacidades decorrentes da condição daquele paciente. No que diz respeito à perícia social, o assistente social ele vai avaliar as condições socioeconômicas da família daquela pessoa com deficiência de autismo, verificando a renda e as despesas, além de outros aspectos relevantes para a concessão do benefício. Importa-se também dizer e informar que um dos principais requisitos para se solicitar o BPC-LOAS para a pessoa com autismo é atender ao critério de renda imposto pela legislação, que é aquela de se possuir renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. No entanto, observamos também que alguns juízes eles estão já concedendo auxílio BPC-LOA para autistas, para famílias que descumprem esse requisito de renda mínima de 1/4, renda per capita mínima de 1/4, mas consegue demonstrar na justiça àquele juiz que vai julgar a hipossuficiência derivada das despesas com a pessoa com deficiência. Portanto, já existem decisões na Justiça Federal que define que, embora a família tenha renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo, demonstrando a hipossuficiência, o juiz decide favorável àquele pedido. Ou seja, ainda que os rendimentos sejam superiores àquele limitado por lei, estes requisitos não são suficientes para garantir o sustento da família, devido aos gastos extras com a família e com o próprio autista. E, portanto, para se comprovar essa hipossuficiência, é preciso que se reúna todos os recibos das despesas da família, tanto com o sustento dos integrantes, como também com os gastos especiais com o autista e apresentá-la em juízo. Além disso, é necessário das despesas especiais, essas devem ser demonstradas por receitas ou receitas médicas ou prescrições médicas escritas. Importante é se informar e salientar que essa defesa dificilmente será aceita, essa tese, essas receitas, ela dificilmente é aceita pelo INSS. E daí, para quem pede inicialmente, o INSS negar o benefício. Portanto, é importante que, ao ser negado pelo INSS, se ingresse com ação na Justiça Federal. Então, para se conseguir o LOAS para o autista, com demonstração de hipossuficiência, será necessário levar o caso a juízo, através de um processo judicial junto à Justiça Federal. E isso
deve ser feito com o auxílio de um advogado especialista, um advogado que possa conduzir o processo para que você possa conseguir esse BPC Loas. Bom, para concluirmos, podemos afirmar aqui categoricamente que qualquer pessoa que tenha uma pessoa em casa autista, ela deva solicitar o quanto antes este benefício BPC Loas para esse autista. E, no entanto, que com essa ação ele vem a garantir um auxílio financeiro extra para toda a família. Dê suporte que a família autista precisa para que se possa desenvolver com esta pessoa e esta pessoa tenha uma vida saudável e de qualidade. Por isso que a família deve dar esse suporte com esse pedido. Importante também é que se tenha um profissional especializado, como já falei anteriormente, ao seu lado durante todo o processo recursal, se for o caso administrativo. E garantir, portanto, aí, com o auxílio de uma pessoa especializada, um profissional, garantir mais chances de sucesso. Em especial, volto a repetir, através de um advogado especialista. O LOAS, para o autista, é um direito que é seu, garantido pela Constituição e pela lei. E que esse autista, através de ajuda de seus familiares, deve conquistar esse direito. Então, utilize todos os meios para conseguir isso. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Esperamos ter contribuído com todos vocês e em uma outra oportunidade estaremos postando mais atualização sobre direito previdenciário. Eu estou estudando de como requerer resíduos do INSS de pessoas já falecidas. Espero concluir e ao concluir postarei aí em nossas atualizações, em nosso canal, através de nossas atualizações. Forte abraço a todos e até uma outra oportunidade.